Olá pessoal, meu nome é Elias, fui um dos maiores profetas de Deus que já passaram por esta terra. Fui conhecido por realização de milagres e confrontos com os profetas de Baal, além de minha fé e adoração apenas ao Deus de Israel, em um momento em que aquela nação adorava diversos deuses pagãos. O próprio Deus enviou um carro de fogo puxado por cavalos flamejantes que me levou aos céus em um redemoinho e assim como Enoque e Melquisedeque, eu fui levado ao céu sem passar pela morte. Se você quer saber mais sobre minha história e dos outros homens de Deus que não passaram pela morte, fique aqui até o final. Até a próxima! Desde o início dos tempos, quando Adão e Eva pecaram e foram expulsos do paraíso, todos os seres vivos compartilham de um mesmo destino, a morte. Esta é a única certeza que nós temos na vida, mas por meio das páginas da Bíblia, encontramos três personagens enigmáticos que de alguma forma desafiaram essa realidade, diferente de todos os outros seres que já passaram por este planeta. Três homens deixaram de estar aqui na Terra e partiram para a glória ao lado de Deus sem que para isso tivessem que morrer. Você consegue imaginar isso? Estar aqui sem qualquer explicação, ser conduzido para a presença do Senhor sem que a sua carne tenha morrido antes? Como isso é possível? E será que Deus pode continuar levando pessoas para o céu ainda em vida? Neste vídeo nós vamos encontrar respostas para essas perguntas e juntos vamos explorar as histórias dessas pessoas e descobrir os segredos que os tornam únicos. A partir de agora, esses exemplos de devoção nos ajudarão a compreender melhor a grandeza e o mistério do plano divino. Mas antes de começarmos, eu peço que você clique em gostei, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho da notificação para você receber em primeira mão os próximos vídeos que eu colocar, para que eu possa te ajudar a entender a Bíblia de uma forma muito simples e descomplicada. Então vamos lá, no capítulo 5 da carta aos Romanos o apóstolo Paulo se referiu à morte como uma consequência do pecado original de Adão e Eva, que agora afeta todos os seres humanos. Veja o que ele disse: da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram, mas de uma forma milagrosa. Três homens desafiaram essa lógica. Eles partiram para a glória ao lado do Senhor sem que precisassem passar pela morte. Então agora nós vamos conhecer a história de cada uma dessas pessoas e entender por que isso aconteceu. O primeiro homem foi Enoque, o sétimo patriarca descendente de Adão e bisavô de Noé. Era um homem de fé inabalável e que nunca deixou de andar com Deus. Naquele tempo o pecado e a maldade estavam dominando a terra e durante esses tempos tão difíceis, Enoque era uma luz solitária na escuridão que cobria todo o mundo. Os profetas do Antigo Testamento inclusive diziam que ninguém na terra era tão especial aos olhos de Deus como Enoque, e os estudiosos relatam que a intimidade entre Deus e este homem era tão forte que o Senhor entregava profecias, revelações e relatos misteriosos a respeito do próprio Senhor. Certo dia, enquanto Enoque caminhava e conversava com Deus, ele foi levado pelo Senhor para o céu aos 365 anos de idade, sem precisar passar pela morte. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Enoque também é mencionado no Novo Testamento, na carta aos Hebreus e na carta de Judas. Enoque foi um homem que viveu 365 anos aqui na terra, mas o seu coração estava completamente voltado para as coisas do alto e além de ser o bisavô de Noé, outro homem que também mudou a história da humanidade por causa da sua fé. Deus fez questão de fazer com que o seu filho, Jesus, viesse à terra através da linhagem de Enoque. O segundo homem que não passou pela morte foi Elias. Elias é considerado um dos maiores profetas de Deus que já passaram por esta terra. Ele foi um grande instrumento do Senhor em uma época de muita apostasia e idolatria em Israel. Ele viveu durante o reinado do rei Acabe e da rainha Jezabel. Ele foi conhecido por seus milagres e confrontos com os profetas de Baal, além da sua fé e da adoração apenas ao Deus de Israel em um momento em que aquela nação adorava diversos deuses pagãos. A Bíblia mostra que Deus amava tanto Elias que mesmo nos seus momentos de fraqueza ele nunca o abandonou. Depois daquele confronto no Monte Carmelo, a rainha Jezabel ameaçou matar Elias, que fugiu para o deserto, e durante esse período, Deus enviou corvos para levar comida para o seu servo e depois o próprio Deus marcou um encontro com Elias no Monte Horebe. E por mais que Elias tivesse sido odiado e perseguido por Acabe e Jezabel, eles não conseguiram matar o profeta, isso porque Deus enviou um carro de fogo puxado por cavalos flamejantes que arrebatou Elias em um redemoinho, e assim como Enoque, Elias foi levado ao céu sem passar pela morte. A vida do profeta Elias foi tão marcada por sua fidelidade a Deus que futuramente Deus o fez aparecer para Jesus juntamente com Moisés no Monte da Transfiguração, e com certeza Jesus se fortaleceu muito com a presença desses dois servos de Deus.
O terceiro homem é Melquisedeque. É bem provável que você já tivesse conhecimento sobre a vida de Enoque e de Elias, porém são poucos os que já ouviram falar sobre Melquisedeque, e menos pessoas ainda sabem que não há nenhum relato na Bíblia sobre a sua morte. Melquisedeque, o misterioso rei de Salem, aparece no livro de Gênesis capítulo 14, após Abraão ter resgatado seu sobrinho Ló e vencido uma batalha contra o exército de vários reis. Melquisedeque foi ao encontro dele e o abençoou. E em troca Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo o que ele havia adquirido naquela batalha. A Bíblia não menciona o nascimento, a morte ou a genealogia de Melquisedeque, o que o torna um personagem enigmático e único na narrativa bíblica. É muito comum no Antigo Testamento encontrarmos uma apresentação de todos os grandes homens de Deus, mas nós não vemos isso sobre Melquisedeque, e essa ausência de informações gera especulações sobre a sua verdadeira identidade. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 7 que o nome Melquisedeque significa Rei da Paz e descreve aquele homem desta maneira: sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida, semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Essa passagem sugere que Melquisedeque é uma figura eterna, cujo sacerdote não depende de uma descendência familiar. Além disso, em Hebreus capítulo 7 do versículo 11 ao 8, é feita uma comparação entre Melquisedeque e Jesus Cristo. O autor argumenta que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, uma ordem superior à do sacerdócio levítico, e essa comparação ressalta a importância e a eternidade do sacrifício e do sacerdócio de Jesus ao longo dos séculos. Diversas teorias são propostas para explicar a identidade de Melquisedeque. Algumas tradições judaicas e cristãs consideram Melquisedeque um ser humano comum, mas de grande santidade, enquanto outras teorias sugerem que ele poderia ser um anjo ou uma manifestação pré-encarnada de Jesus Cristo. Apesar das diversas interpretações, a figura de Melquisedeque continua sendo um símbolo de um sacerdócio eterno e perfeito. A sua história, mesmo que sem muitos detalhes, nos mostra a importância da fé e da dedicação a Deus. E através da sua atitude com Abraão e do dízimo que foi oferecido a ele, Melquisedeque também ensina sobre a importância da generosidade e de reconhecer o cuidado do Senhor. Resumindo, Melquisedeque é uma figura muito parecida com Jesus na Bíblia, no Antigo Testamento. Muitos acontecimentos do passado têm um significado simbólico de algo que aconteceria no futuro, e é por isso que nos Salmos 110 o versículo nos mostra que as pessoas esperavam que o Salvador fosse um líder parecido com Melquisedeque, e a carta aos Hebreus fala muito sobre como Jesus é esse líder que todos esperavam no passado. Abraão viu Melquisedeque como alguém que o ajudava a se conectar com Deus, e assim também as pessoas precisam de alguém para se aproximar de Deus. E esse alguém é Jesus Cristo, a única maneira de sermos salvos. Enoque, Elias e Melquisedeque foram três homens que desafiaram a morte e se tornaram símbolos de fé e coragem. Suas histórias continuam vivas até hoje, nos lembrando que Deus tem poder sobre a morte e que nós podemos ter a esperança da ressurreição por meio de Jesus. E você pode estar se perguntando agora, mas será que Deus ainda pode levar as pessoas ao céu sem que elas passem pela morte? É claro que sim, irmãos. Deus não muda, e o poder dele é o mesmo desde sempre. Porém, ele precisa nos mostrar que a morte é consequência do pecado, e por mais que essa realidade seja triste e dolorosa, ela nos mostra que a vida aqui na Terra é muito passageira. Mas haverá um momento em que muitos de nós cristãos não passaremos pela morte, mas sim seremos levados por Jesus aos céus em vida, e esse acontecimento será conhecido como arrebatamento. Que possamos estar prontos para quando ele nos chamar. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima!